Boa noite, pessoal. Estamos aqui 7h30 da noite na nossa falsa sexta-feira, porque a nossa live de destaques da semana é sempre sexta-feira. Então, hoje, para nossos propósitos aqui, é sexta-feira. E para falar a verdade, eu passei o dia inteiro achando que realmente era sexta-feira, só para você ver como eu já estou na rotina presa aqui. Jurava que era sexta-feira hoje. Mas não, é quinta-feira. Mas a gente finge que é sexta. Então, seguimos nossa vida aqui. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Davi, Dirceu, Vando, André, Sandro. Boa noite a todos. Temos várias notícias. Temos notícias principalmente de emissões. Inclusive, eu até abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para responder dúvidas sobre emissões. E, obviamente, você que está aqui assistindo ao vivo, sinta-se à vontade para fazer as suas perguntas também sobre emissões ou sobre o que eu estiver falando aqui ao longo da nossa live. Boa noite a todos vocês, pessoal que está chegando aqui. Quem mais? Marco, Suelen, João Kleber, Elton, Marcelo, João também. Phineas Paper, boa noite. Jefferson e Fábio, boa noite a todos vocês. Vamos começar então. Antes de eu começar, na verdade, só lembrar que, como estamos fazendo a live na quinta-feira, qualquer coisa que sair amanhã, na sexta-feira, eu incluo na próxima live da sexta-feira que vem, para vocês não ficarem sem este resumo, esse destaque. Então fiquem tranquilos, porque o que sair amanhã a gente aborda na semana que vem. Boa noite a todos, boa noite a todos. Vamos então ao que interessa. Cadê minha tela aqui? Destaques da semana, de segunda-feira até dia 6, quinta-feira. Que nem o Davi disse, quintou. É isso aí. Vamos lá. O Anderson falou aqui, boa noite, até que enfim uma live que não estou trabalhando. Anderson, eu estou explorando vários horários justamente para ajudar as pessoas que estão compromissadas ali na sexta-feira à noite. Então eu fico feliz que eu consegui ajudá-lo. Vamos começar pelos destaques rápidos. Temos 3. Primeiro temos o Betra, fundo do BTG de fazendas. Então aqui até aproveito para falar, este é um fundo imobiliário que investe em fazendas. Ele não é um fiagro. Fiagro é outro tipo de investimento, também leva o final 11 no ticker, no código, mas fiagro é fiagro, fundo imobiliário é fundo imobiliário, e este, no caso, é um fundo imobiliário que atua em imóveis no segmento agro. Podem ter aí suas similaridades, porém são coisas diferentes. Então vamos lá. O Betra, ele recebeu, né? Na verdade, ele basicamente fez uma renegociação ali, onde ele vai receber um adicional de 7 milhões de reais, que daria aproximadamente R$ 2,10 por cota, e vai encerrar também as discussões judiciais sobre aquela fazenda que deu alguns problemas no passado, a fazenda chamada Viamancel. Ela terá agora, então, a sua conclusão, aparentemente, finalmente, desse assunto, e ele vai receber esses 7 milhões a mais. O que não fica muito claro sobre como vai ser é a distribuição. Tem gestor que pode receber esse dinheiro e distribuir tudo de uma vez, tem aqueles que fazem uma linearização, e se por acaso ele receber entre semestres, pode dividir também o valor na distribuição entre semestres. Então, essa parte da distribuição desse valor não ficou ali totalmente clara, mas levando pelas regras de como as coisas funcionam, ou ele vai distribuir tudo de uma vez, ou vai ser ao longo de um semestre, ou se por acaso o recebimento for além de um semestre, ele vai aí distribuindo ao longo também de conforme ele for recebendo. Então, vai depender um pouco essa parte. Eles mencionaram que no relatório gerencial eles devem explicar um pouco melhor, então vamos aguardar este próximo relatório gerencial. FAMB, este fundo aqui é um fundo passivo, um dos poucos fundos da era passada da nossa indústria, monoativo, ele praticamente vazio ali, né? Ele está com um problema de vacância. Monoativo, gestão passiva, ele é um fundo nos moldes antigos e ele convocou, tanto é que é um fundo antigo, mas ele convocou ali uma assembleia para aprovar a segunda emissão dele. Então é um fundo antigo que só teve uma emissão até hoje, o que mostra muito a característica de um fundo passivo, aquele monoativo, porque é o que é. Então ele foi lá, comprou o imóvel dele, é isso. Então pronto, seguimos a vida assim. Agora, por que ele quer fazer uma segunda emissão para captar ali seus 4 milhões de reais? Para poder arcar com as despesas do fundo. Porque as despesas que ele tem hoje superam as receitas por conta da vacância que ele tem. Para quem não sabe ou para quem não lembra, uma vacância em um imóvel não é apenas a ausência de geração de renda. É a ausência de geração de renda, mas alguém tem que pagar os impostos e os custos, as despesas de manter aquele imóvel ali. Então, quando não tem inquilino,
quem paga é o fundo. IPTU e qualquer outra conta ou imposto ou qualquer outra coisa que tiver ali para pagar referente àquele imóvel que normalmente é repassado para o inquilino. Como não tem inquilino, então o fundo vai lá e ele arca. E atualmente a vacância desse fundo está num patamar onde as despesas são maiores do que as receitas, então ele vai queimando caixa para conseguir arcar com essas despesas até o momento que o caixa acaba. E aí ele vai fazer uma emissão para conseguir recompor esse caixa, para conseguir ir pagando as despesas enquanto busca outros inquilinos. O PVBI agora. Inclusive, o PVBI tem duas notícias hoje. Vamos para a primeira. O PVBI já recebeu a terceira parcela da venda da Torre B do JK, do Complexo JK, que é do lado do Shopping JK, no valor de 35 milhões e meio, o que representa R$ 1,08 por cota. A distribuição, assim que nem eu falei no B3, do BTRA, desculpa, a distribuição desses R$ 1,08 dependerá ali do gestor. Ele talvez possa distribuir de uma vez, ele possa deixar linearizando ao longo do mês, do semestre, ou seja, gradualmente ao longo do semestre. Não sabemos, vamos acompanhar. Passando agora para as notícias maiores, temos o RBRL. Esse é o fundo da RBR, de logística, e ele renegociou as suas obrigações, ou seja, as suas dívidas, que ele tinha a prazo, e ele vai reduzir temporariamente em 50% as despesas mensais do fundo. Então, basicamente, ele fez uma renegociação de dívidas ali para facilitar o pagamento desses valores. Esses 50% equivalem a 7 centavos por cota, então são basicamente 7 centavos por cota que são aliviados neste período. Qual que é este período? Junho de 2023 até junho de 2024. Então é basicamente um ano onde ele vai postergar 50% da dívida dele. Só que assim, é postergar. Isso quer dizer que este valor que está sendo postergado será automaticamente incorporado, ou seja, acumulado no saldo devedor, que hoje totaliza ali quase 53 milhões. Então, basicamente, esses 50%, toda vez que... Vamos lá, vamos supor aqui, só para ficar fácil o exercício. Todo mês tem o pagamento ali da obrigação. Antes era 50%, antes era 100%. Agora ele vai pagar 50% e os outros 50% joga lá para o ano que vem. Aí passou o mês, em vez dele pagar 100%, ele paga 50% e joga os outros 50% lá para o ano que vem. E ele vai fazendo isso até acabar uma carência, basicamente uma carência de 50% até junho de 2024. Resumido, acho que mais fácil do que isso não dá. É carência, pronto. Passando aqui agora para o HGBS, que é uma notícia compartilhada com o JRDM, o Jardim 11, né, o Jardim Sul. Então, basicamente, o HGBS, que já tinha participação neste outro fundo, ele agora firmou uma escritura para comprar 40% do Shopping Jardim Sul. Sendo que esse Shopping Jardim Sul, esses 40%, é a participação total do fundo JRDM 11, que, de novo, é um fundo também da era antiga, passivo, monoativo. Tudo que ele tinha na carteira dele era 40% desse shopping, que agora o HGBS foi lá e comprou 40% desse shopping, ou seja, comprou 100% do portfólio do JRDM. O valor dessa transação é de vamos arredondar aqui, 218 milhões de reais, sendo que ele foi praticamente pago de uma forma alavancada, ou seja, através de um CRI. 2, na verdade, para ser mais específico. Então, basicamente, o HGBS foi lá, se alavancou para fazer a aquisição dessa participação toda. Os 215 milhões que foram securitizados, ou seja, alavancados, são 2 CRIs, e é 50% para cada um. Um CRI é a IPCA mais 8 e o outro é o CDI mais 2,4. Então, são 2 CRIs. O cap rate dessa compra é de 9,3% ao ano, então cap rate bacana. Lembrando que cap rate é basicamente a relação entre o valor gasto no imóvel e o tanto de retorno que ele vai dar para o fundo, que seria o equivalente a 9,3% ao ano nessa conta. O preço de aquisição foi quase 9% inferior ao laudo atualizado. Isso quer dizer que o HGBS conseguiu comprar com um certo desconto
do que em teoria vale ou que foi avaliado o shopping. E o fundo, obviamente, o JRDM, ele obviamente será liquidado depois que ele concluir essa venda do shopping, porque fundo passivo ele tem um objetivo, um propósito muito bem definido e único. A partir do momento que você vende o imóvel e acaba o portfólio do fundo, o que resta é simplesmente liquidar e encerrar o fundo. Então o JRDM é mais um que vai entrar na lista para ficar só na história, deixar de existir, e ele passará ali o seu legado para o HGBS. Inclusive, um ponto importante aqui que eu esqueci de mencionar, o HGBS ele já tinha cerca de 45% das cotas do JRDM, certo? Então, vamos lá, como é que funciona a estrutura aqui? O HGBS foi lá e comprou toda a participação do shopping. Esse dinheiro vai para o caixa do JRDM, que vendeu a participação para o HGBS. O JRDM ele será liquidado, ele será encerrado e, consequentemente, ele amortizará o patrimônio dele. O que é amortizar? É basicamente devolver. O que for lucro, ele distribui como rendimento, padrão normal, você já conhece como funciona. Agora, o que não é lucro, ele amortiza, que é basicamente devolver, sai do caixa e devolve para o cotista. Que um deles é o HGBS. Então, o HGBS recebe também parte desse valor. Então, no fim do dia, ele não pagou, como ainda não aconteceu, então tecnicamente ele pagou, mas assim que ele tiver esse dinheiro de volta do JRDM, ele consegue equalizar as contas dele e ele não pagou ali os 217 milhões no total, porque ele vai ter essa amortização, né? Um dinheiro que ele recebe aí de volta do JRDM. Chamemos aqui popularmente de um cashback. Então, ele basicamente terá um cashback dessa compra que ele fez. Deixa eu ver aqui as perguntas. Vocês estão perguntando aqui de emissão do XPML, principalmente, e do LGCP. Eu já vou entrar nisso, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos, porque eu vou entrar nas emissões, até como já coloquei na tela aqui uma outra emissão, né? O que? A segunda emissão que a gente está falando? Terceira? Segunda? Segunda emissão que a gente vai comentar aqui. Tem mais 3 pela frente. Então, agora, HGRU. Na semana passada, eu mencionei para vocês que o HGRU ele pretende adquirir 100% de 2 fundos. O Mint 11, que é um fundo educacional pequeno, e o SPVJ, que é um fundo maior já, de varejo, de supermercados principalmente. Então, são 2 fundos que o HGRU já tem participação, ou seja, tem cotas desses fundos, e ele agora pretende fazer a aquisição completa desses portfólios para também fazer com que mais 2 fundos deixem de existir, porque daí o HGRU vai comprar tudo e acabou. Acabou para eles, né? O HGRU cresce bastante. Já falei sobre isso na semana passada, se você não viu, você pode depois dar uma olhada, a live ficou gravada. Agora, o que ele fez essa semana foi convocar uma assembleia para aprovar a 5ª emissão de cotas dele. Então, para que ele possa fazer toda essa aquisição que ele pretende fazer, além das aprovações que os outros fundos precisam ter, ele também precisa aprovar a própria emissão. Então, você que é cotista do HGRU, você receberá um e-mail, receberá uma mensagem para votar se você aprova ou não essa emissão. A data da assembleia, que é a data limite também, é dia 25/7, que é 20 dias praticamente de hoje. Então, daqui uns 20 dias, a gente vai saber o resultado dessa votação. O que ele menciona já também nesse documento é que o valor de emissão será R$ 123,51, que é o valor patrimonial do fundo. Então a gente já sabe que essa emissão será a valor patrimonial. Só que é importante a gente lembrar que uma emissão tem custos. Então vai ser 123,51 mais os custos que a gente não sabe ainda quanto que será. Pode ser muito, pode ser pouco, a gente vai descobrir na hora. Mas o que a gente sabe é que vai ser uma emissão a valor patrimonial. E dito isso, agora é votar na Assembleia, esperar o resultado. Se for aprovada, aí o próximo passo é acontecer de fato a emissão. O Diego perguntou aqui, né? Pretendo começar a comprar cotas do HGRU. Será que o valor das cotas cai com a chegada da emissão? Olha, é muito difícil dizer porque não tem como a gente prever, tá? Se a gente for olhar o passado, e não dá para a gente replicar o passado hoje, então o que eu falar agora, inclusive, pode ser errado, mas no passado, a tendência não é que caia, a tendência é que suba, porque uma emissão com preço barato pode acabar tornando a compra hoje interessante para participar depois. Esse era um comportamento passado, mas não necessariamente é verdade, até porque tem uma outra tendência ao longo da emissão, que é o preço
caiu um pouco para mais perto da emissão. Mas, de novo, é especulação, não tenho bola de cristal, pode ser que vá para lá, pode ser que vá para cá, pode ser que vá para um terceiro caminho. A gente não tem como saber. O que eu posso dizer é que quem comprar cotas agora, né, ou antes da emissão começar, vai ter cotas na carteira, vai receber direitos de preferência, vai poder participar. Lembrando, um ponto importante, de que a emissão não foi aprovada ainda. Então, isso quer dizer que pode ser que ela nem aconteça. Então, é algo para se ponderar. As compras também dos outros dois fundos não foram aprovadas ainda. Então, elas podem também não ser. Então, a gente está num campo atualmente onde não temos certeza de nada. As coisas podem acontecer, são uma expectativa. A emissão é uma expectativa, a compra é uma expectativa, as aprovações são todas expectativas. A gente vai ter que aguardar e ver se são aprovadas ou não. Esse ponto é importante lembrar. LGCP. O LGCP, um fundo também menos conhecido de logística da Log com a Inter, onde basicamente o portfólio dele é composto por galpões da empresa Log, é uma parceria que há entre o fundo e a empresa, e agora ele começou a sua terceira emissão de cotas para captar até, arredondando, né, 65 milhões de reais. O dinheiro que ele está captando a destinação dele é para comprar 4 imóveis. Na verdade, aumentar participação em 4 imóveis. 23,2% no Log Gaioli de Guarulhos, 13% no Log Contagem 1, 13% no Log Goiânia 1 e 8% do Log Viana 1. Detalhe importante é que esses percentuais eles foram calculados com base na captação total dos recursos, do montante objetivo. Se ele captar mais com o lote adicional ou se ele captar menos, essas porcentagens podem mudar, tá? Então vai depender de quanto que ele captar para saber as porcentagens exatas ou quais imóveis exatamente serão adquiridos. Isso daí vai depender um pouquinho da captação. Um ponto importante que foi mencionado também é que essa compra será parcelada. Então ele está captando esse dinheiro agora, mas os imóveis serão pagos em 50% no início, a primeira parcela, depois 25% depois de um ano e depois mais 25% em outro ano. Então, ou seja, 24 meses de hoje, 12 meses de hoje e um no ato. Então são 3 parcelas. 50 agora, 25 em um ano, 25 em 2 anos. Esse é um outro ponto importante também da gente considerar. Esqueci de abrir aqui, deixa eu só abrir a nosso Suno Emissões aqui, que eu já mostro para vocês essa emissão e a do XPML também já mostro para vocês no nosso painel aqui, que fica mais fácil da gente enxergar. LGCP. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Compartilhar a tela. Compartilhar a janela. Pronto. Aqui. Então, temos aqui a emissão do LGCP. A emissão será a preço de R$ 82,59. É um leve desconto baseado no preço que está agora na cotação. São um pouquinho mais de 2% de desconto, ou seja, 2% mais barato. A data base dia 10, hoje é dia 6, então é semana que vem. Fator de proporção, um pouquinho mais de 23%, é o quanto que você vai conseguir aumentar a sua posição. Período de preferência vai ter, período de sobras vai ter, período público também vai ter, então você tem ali praticamente todos os períodos para você poder participar. Lembrando que o período público é para todo mundo e o período de preferência e sobras, na verdade, deixa eu dar um passo atrás só para ficar mais fácil. Período público é para todos, período de preferência é só para cotista, período de sobras é só para quem participar do período de preferência. Acho que agora fica mais fácil de entender. Vamos para mais alguns detalhes aqui. Os preços. Aqui tem um ponto interessante, inclusive vocês estavam comentando aqui no chat. O valor de emissão, que é o valor sem taxa, é um valor que entra no caixa do fundo, é R$ 80,80. Né? R$ 80,80. A taxa é de R$ 2,58. E a proporção da taxa, 13,19. Aí você vai fazer uma matemática simples e você vai ver que esses números não batem. Vou explicar por quê e até acredito que isso é uma boa melhoria para fazermos aqui na plataforma depois. Basicamente, parte da taxa quem paga é o fundo, parte da taxa quem paga é o participante da oferta. Então a taxa foi dividida aqui em pedaços. O fundo paga 0,98% e o restante, que é 2,58%, não, enfim, os dois e pouco
fica na mão do participante. Então, qual que é a conta aqui? Vamos lá. A taxa total, considerando os 2 pontos, dá 3,19. Então, se você somar a parte do fundo e somar a parte do cotista, dá 3,19. Até porque o fundo pagar é o cotista indiretamente pagar também. A diferença é que quando o fundo paga é rateado entre todo mundo do fundo. Até mesmo aqueles que não participaram. Até porque o dinheiro está saindo do caixa do fundo. Quando o participante que paga, aí cada um paga o seu. Você que participou, você que arca com seus custos. É basicamente assim que funciona. Então a gente tem essa parte compartilhada. Então a gente tem aqui 80 e 80, que seria o valor de emissão. Só que, na verdade, é um pouquinho menos que isso. Por quê? Porque eu disse que o parte da taxa, os quase 1%, quem paga é o fundo. Então você tem que descontar o que o fundo paga daqui também, que dá quase 80 centavos. Então, na verdade, o valor de emissão é, de novo, o valor de emissão, descontado todos os custos, é R$ 80 aproximadamente. Já falei aqui do preço, e daí que a gente tem o que vocês estavam perguntando no chat aqui. Essa emissão, o valor patrimonial do fundo é quase R$ 103. Essa emissão é a R$ 80, com a explicação que eu acabei de dar. E quando você faz uma comparação, você vê que é uma emissão mais de 20% abaixo do valor patrimonial. Até perdi a pergunta aqui, mas alguém tinha feito a pergunta no chat aqui. Então, basicamente, isso por si só é um ponto negativo, porque isso reduz o valor patrimonial do fundo. Pronto, acabou. É simples assim. A conta é simples. Inclusive, coincidentemente, antes de sair essa emissão, eu gravei um vídeo sobre essa questão de emissão abaixo do VP. Vai sair, eu acho que talvez semana que vem no YouTube, vocês assistam também, que a explicação vai ser mais completa. Mas basicamente, quando você faz a captação do dinheiro a um valor menor, o recálculo, quando você recalcula o valor patrimonial, quando é feito abaixo do valor patrimonial, este valor aqui do valor patrimonial do fundo cai. Então, como é uma emissão bem abaixo do valor patrimonial, esse valor vai cair após a oferta. Aí, o grande ponto da questão que a gente não tem todas as informações é o destino dos recursos. Então, a gente sabe que esse dinheiro que for captado vai para a compra de 4 imóveis. A depender ali de como for essa compra, ela pode mitigar, amenizar esse impacto no VP. Resolver não vai, porque vai cair e é um fato. Mas se a compra for muito boa, sabe, uma compra diferenciada, aí pode ser que tenha algum outro benefício aí que mitigue o resultado. Mas de toda forma, é uma emissão abaixo do VP, o VP vai cair e isso é negativo. Não, eu mencionei, né? São 65 milhões de reais aproximadamente, aí, arredondando, de captação. Lembrando que é 51 aproximadamente o objetivo, mas eles podem captar mais 13 aproximadamente, se tiver demandas, se tiver aí através do lote adicional. Deixa eu voltar aqui para outra tela. A gente tem a do PVBI agora. A do PVBI, ele iniciou já a sua quarta emissão para captar até 350 milhões, e a destinação, ou seja, o que ele vai fazer com o dinheiro isso está listado lá no fato relevante: cumprimento de obrigações já assumidas, aquisição de algumas unidades do Vila Olímpia Corporate, que veio também daquele VELOL, não sei se vocês lembram, é um fato recente, e também mais aquisição de algumas unidades do edifício The One, que ele inclusive está tentando comprar o próprio fundo, que é o OneF. Então, ele está querendo aumentar a participação nesses 2 imóveis. Eu vou puxar aqui também, rapidamente, do Suno Emissões, para vocês darem uma olhada. Aqui. Então, temos aqui o Suno Emissões, PVBI, emissão a R$ 102,20, está praticamente no mesmo valor de mercado. A data base foi ontem, dia 5 de julho. Você vai poder aumentar sua posição em 28%, que é o fator de preferência. Vai ter período de preferência, vai ter período de sobras, mas ela é uma emissão restrita, então não tem período público. Só vai participar cotista do fundo que tinha cotas ao final do dia 5 de julho. Se você tinha, você pode participar. Se você não tinha, não vai mais poder participar. O valor de emissão, 102,18. Esse é o valor que entra no caixa do fundo sem taxas. E aqui, por outro lado, temos uma taxa praticamente inexistente. Apenas 2 centavos de taxa. Eu não errei na hora de digitar, realmente são 2 centavos de taxa. Isso dá uma proporção de 0,02%. Então, uma taxa praticamente zero. O valor de mercado, que nem eu falei, está praticamente igual ao valor de emissão e é uma emissão no valor patrimonial também. A captação é de 350 milhões, não tem possibilidade de lote adicional e o objetivo, que nem eu mencionei, é para a aquisição de unidades nesses 2 imóveis e pagamento de outras obrigações também.
Deixa eu ver aqui, não tem pergunta do... Beleza. Então agora, deixa eu até ficar grande aqui, para eu poder falar do assunto aqui que vocês tanto perguntaram no chat. A emissão do XPML, a nona emissão do XPML. Não estou me repetindo aqui, porque eu já gravei vídeo sobre uma emissão do XPML há 2 semanas e era a oitava. Então, pouquíssimo tempo depois da oitava emissão acabar, já temos a nona emissão para acontecer, já que no comecinho dela para acontecer. É realmente uma outra emissão, não é repetida, é outra emissão com outro propósito, outra captação, outro valor. E eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre a nona emissão do XPML. E um ponto antes da gente ver as informações da emissão em si, uma dúvida que eu sei que muitos têm é sobre os recibos da oitava emissão. Eles ainda não foram convertidos e não viraram cotas de XPML 11. Eles ainda são recibos, XPML 13, 14. Então, esses recibos ainda precisam ser convertidos, mas a gente já está para começar a nona emissão. Então, vamos lá para os nossos detalhes. XPML, nona emissão. O primeiro ponto que eu quero mencionar é o direito de preferência. Eu sempre faço esse cálculo aqui para ficar fácil de vocês entenderem. O direito de preferência é o quanto que você vai poder aumentar a sua participação no fundo. E é a mesma proporção de quanto que o fundo deseja crescer. No caso do XPML, é ali na casa dos 18%, que é o equivalente a este número. Lembrando que 0,18 vezes 100 dá 18%. Então aqui a gente tem, e esse é um número completo para ficar o cálculo preciso, 0,1817029228,2. Esse é o número completo. Você vai pegar este número e você vai multiplicar pela quantidade de cotas que você tinha na database, já vou mencionar qual é. O resultado será o quanto de direitos que você vai receber. Se der um número quebrado, fracionado, você arredonda para baixo. Com um exemplo de 100 cotas, se você tinha 100 cotas na database, você multiplica pelos 0,18 e os outros números ali e vai dar 18,17. Como a gente não trabalha com fração, você arredonda para baixo, você vai receber 18 direitos de preferência. Então é uma emissão relativamente pequena. Vamos então para os detalhes dessa emissão. Vou puxar aqui na outra tela as informações no Suno Emissões. Colocando aqui. Temos então aqui, agora sim. Temos aqui os detalhes do XPML, nona emissão. O preço, antes da gente olhar aqui embaixo, o preço aqui em cima é R$ 102,02. Tem um leve desconto em relação ao valor de mercado. Então tem ali aproximadamente 2,5% de desconto, ou seja, é 2,5% mais barato do que comprar no mercado. A database, neste momento que eu estou gravando este vídeo aqui, hoje é a database, dia 6 de julho. Quem tinha cotas hoje, quem encerrou o dia com cotas hoje, vai receber direitos de preferência. Quem deixou para comprar depois do dia 7 para frente, já não receberá mais cotas, direitos de preferência, mas ainda tem uma chance de participar. Já chegarei lá. Que nem eu mencionei, fator de proporção é ali aproximadamente 18%. O período de preferência para os cotistas, para quem tem direito de preferência, é a partir do dia 10 até o dia 20. Porém, veja aqui uma bolinha aqui no meio, é o período de negociação. Isso quer dizer que os direitos de preferência serão negociáveis na bolsa. Se você recebeu e não quer usar, venda. Se você não recebeu e gostaria de entrar na emissão, você pode comprar. Se você recebeu e não vai exercer tudo, você pode vender parte. Ou se você recebeu direitos e quer comprar mais ainda, você também pode comprar. Então, basicamente, é negociável, você pode comprar e vender esses direitos. Lembrando que quando você compra um direito, você está pagando o valor para ter esse direito. Depois você tem que pagar os R$ 102,02 para exercer esse direito. E também lembrando que se você vender o seu direito para outra pessoa, é óbvio que você não vai mais conseguir exercer esse direito, não vai poder mais participar da emissão, pelo menos em relação àquele direito, porque você vendeu e deu para outra pessoa, basicamente. Então temos esse período aqui de preferência, não tem período de sobras, mas tem um período público. O período público é para quem quiser participar. Todos podem participar, porém tem duas restrições ou dois possíveis impedimentos aqui para quem quiser participar através do período público. O primeiro, o investimento mínimo é de R$ 5.200 aqui arredondando.
É basicamente ali 50 cotas, mais ou menos, para você participar da emissão. Se você quiser participar pelo período público, você tem que se comprometer a um mínimo de aproximadamente 50 cotas. É o mínimo que você pode pedir ali no período público. Esse é um ponto. Segundo ponto, nem todas as corretoras participam do período público. Então, talvez a sua corretora não participe. Se ela não participa, você não consegue entrar no período público. Aí você tem dois caminhos. O primeiro caminho é vai para outra corretora e tenta participar através da outra corretora, ou o segundo caminho, deixa para lá, você não vai conseguir participar. Tá? Então, tem esses dois pontos, né, de atenção. O valor mínimo para participar do período público e a corretora. E para reforçar, isso é apenas para o período público, isso não se aplica ao período de preferência. Dito isso, voltamos aqui para as nossas informações. Temos aqui os preços e taxas. Então, que nem eu mencionei, o valor para você participar é de R$ 102,02. Deste valor, o valor de emissão, que é o valor da cota, que é o valor que vai entrar de fato no caixa do fundo, é de R$ 98,60. Que olhando aqui ao lado direito da tela, é basicamente o valor patrimonial do fundo, então a emissão é a valor patrimonial. Aqui temos uma taxa de R$ 3,42. Cada pessoa que for participar vai pagar essa taxa é apenas para custear a oferta e não entra no caixa do fundo. Essa taxa é na proporção de 3,47%, que é uma taxa bastante salgada, ainda mais se a gente descer aqui no histórico e ver a oitava emissão, a gente vê que ela foi feita a 1% de taxa. Então, a taxa da emissão anterior era muito mais atrativa do que a taxa atual de 3,47. Por quê? Realmente não sei, não tenho como te dar essa resposta, porque essa taxa ela é definida por uma série de razões. Tem vários custos fixos de CVM, B3 e tudo mais para você poder realizar uma emissão, e tem também os custos de distribuição e estruturação, que costumam ser os mais caros. Então, por algum motivo, dessa vez foi ali bem mais caro do que a anterior. E de fato é uma taxa bem alta essa daqui. Seguindo, captação. O fundo busca captar 450 milhões de reais, mas se tiver demanda, ele pode captar mais 112 milhões para chegarmos num possível total de 562 milhões de reais. Então, apesar de ser uma emissão relativamente pequena para o XPML, é uma emissão bem grande no todo, no valores nominais, mais de R$500 milhão. É uma emissão relevante. Aqui temos as documentações. Lembre-se que vocês têm acesso a essa plataforma gratuitamente. É só entrar no Google e coloca Suno Emissões, provavelmente é o primeiro link, ou você entra no site da Suno e aqui em cima no Analítica você entra em Emissões e você consegue aproveitar essa ferramenta gratuita. Lembrando também que a gente vai fazer um relatório sobre essa emissão. Talvez seja um relatório um pouco mais resumido, porque como a gente acabou de fazer um para a oitava emissão, não tem tanto mais que analisar o fundo em si, sendo que a gente fez uma análise 1-2 semanas atrás. Então, mas de toda forma, a gente vai fazer um posicionamento. Vocês que são assinantes, confiram em breve quando sair o relatório. E não sei quando que vai sair depois a gravação desse vídeo, então não sei quando você vai estar assistindo, pode ser que já tenha saído, confira na área do assinante, ou confira aqui também, quando esse papelzinho aqui na direita, esse ícone de papelzinho acender vermelho, é que eu já coloquei o link aqui para você acessar o relatório. Mas neste momento aqui que eu estou fazendo esta gravação, ele ainda não está disponível. E vamos voltar aqui para a destinação dos recursos. O que o XPML vai fazer com esse dinheiro? O primeiro ponto é que não foi super especificado o que será feito, mas foi mencionado aqui hipóteses. Então, eles mencionam que é para expansão de ativos do fundo. Então, a gente tem ali o Catarina, que está expandindo. E eu não estou falando que é pro Catarina, estou falando que tem o Catarina que está expandindo. Então, 1 mais 1, talvez 2, né? Depois a gente tem aqui aquisição de ativos. Não foi mencionado quais foram os ativos, não foi mencionado qualquer tipo de detalhe sobre esses ativos, mas se você caçar no prospecto dessa emissão, você vê que tem uma partezinha que menciona possíveis 2 ativos. Então, talvez tenha aí uma aquisição de 2 ativos. E também a otimização, que eles sempre colocam, né? A otimização da estrutura de capital do fundo, porque o XPML tem algumas obrigações a pagar, então o dinheiro que sempre entra no caixa pode ser usado para lidar com essas obrigações. Novamente, essa é uma emissão que acabou de começar,
Tanto pessoas que são cotistas quanto não cotistas podem participar. O preço que eu mostrei na tela aqui no Suno Emissões, ele é o preço de cotação neste exato momento aqui que eu estou fazendo este vídeo, no finzinho da quinta-feira, dia 6 de julho. Então, quando você olhar a cotação, ela pode estar uma outra cotação. Então, você acompanhe como o mercado está carregando o preço desse ativo ao longo dos dias para você depois decidir se você participa ou não. O direito de preferência também tem um valor que é volátil, né? Ele é mutável e é negociado todo dia. Então, acompanhe também este valor caso você pretenda comprar ou vender os seus direitos, e vamos acompanhando ali ao longo da emissão a captação desse fundo e eventualmente quando sair as aquisições, se saírem as aquisições, a gente descobre melhor sobre para onde vai o dinheiro e se foi um bom negócio ou não essa captação. Então essas são informações importantes que a gente precisa aguardar. Mais uma vez, vocês podem usar o Suno Emissões para acompanhar todos esses detalhes, não só do XPML, mas também de todas as outras emissões que estão em andamento. Deixa eu ver aqui as perguntas. Espera aí. O pessoal não está muito feliz aqui com a emissão do XPML. De fato, a taxa não está muito agradável assim. O pipeline, né, que nem vocês estão falando aqui, o pipeline também ele acaba sendo um pouco mais genérico. E essa do pipeline, existem motivos para... Depende muito do caso, mas tem um motivo que pode ser o caso do porquê que é melhor não falar para onde vai o dinheiro ou para qual ativo. Porque quando o fundo não tem uma proposta ali já assinada, uma exclusividade, um compromisso, se ele abre o que ele vai comprar e o concorrente vê, ele pode atravessar essa transação. E se eu não me engano, no prospecto estava escrito que o fundo não tinha nenhum acordo de exclusividade com essas negociações. Então, talvez seja por isso que eles omitiram o nome do ativo. Pode ser, mas pode ser que não também. Só estou dando a minha opinião do que pode ser. Vamos lá, deixa eu ver aqui só mais um recadinho. Cadê? Lembrando aqui para vocês que a gente continua analisando e resumindo não só esses fatos relevantes, mas também relatórios gerenciais. Isso sai para assinantes no Radar de Fundos Imobiliários toda segunda-feira. E eu também queria avisar vocês que se vocês estiverem precisando de uma ajudinha ali para entender um pouco mais sobre fundo de papel, fundo de tijolo, fundos em geral, tem aqui embaixo no link da descrição gratuitamente para você 2 e-books, um de fundo de tijolo, outro de fundo de papel, e ainda a gente deixou ali de bônus uma planilha gratuita, que é a planilha da vida financeira, talvez alguns de vocês já conheçam, que na verdade não é bem uma planilha, é uma calculadora, 4 calculadoras para ser mais exato, onde você consegue calcular o crescimento do seu patrimônio, quanto você vai ter de renda lá na frente, quanto você precisa investir para atingir determinado valor, quanto que você pode consumir do seu patrimônio até que ele acabe ou para que ele não acabe durante a sua aposentadoria. Então, uma calculadora maravilhosa. É só clicar aqui no link da descrição para você baixar gratuitamente. Os 3 materiais são gratuitos, então baixa e aproveita enquanto eles são gratuitos, né? E vamos pegar algumas perguntas aqui no chat. Espera aí. O Vitor mencionou que lá no HGRU mencionou que a taxa ia ser de até 2,8%. Bom, se for 2,8%, de novo é uma taxa alta também. Mas vamos apostar no até, né? Se é até, pode ser que seja menos, né? Então, quando sair o documento de fato, a gente avalia o preço certinho. Tiago perguntou se eu sei as corretoras que não vão participar do período público. Olha, normalmente, hoje a transparência disso é melhor. Então, se você olha lá no prospecto, às vezes sai um comunicado só para falar disso, tem o nome das corretoras que participam, mas muitas vezes falta nome ou muitas vezes não avisam assim de forma tão detalhada quais são as corretoras. Então, o caminho é você entrar na sua corretora e ver se está lá. Se não tiver lá, você pode perguntar no atendimento, às vezes pode ter um atraso para aparecer, ou realmente caça outra corretora para participar. O Matheus perguntou, como é que eu exerço o direito de preferência? Só comprei fundo da maneira padrão até hoje. Tá, o exercer o direito de preferência é você entrar na sua corretora, normalmente pelo site, tá? No aplicativo às vezes não aparece essa opção, mas pode aparecer também. Entra lá na sua corretora, vai ter uma parte de subscrições. Lá você consegue ver quais fundos estão realizando essas emissões que eu mencionei
E daí, se você tem direito a algum deles, vai aparecer lá para você poder exercer. Aí, se você recebeu, por exemplo, 14 direitos, aí vai lá, tá aparecendo que você pode exercer até 14 direitos. Então, tem que entrar lá na sua corretora e achar essa opção, tá? E que nem o Marcelo falou aqui no chat, tem corretora que te manda e-mail também. O Paulo fez uma pergunta aqui interessante. Qual que é a vantagem de entrar numa subscrição que o valor está muito próximo do secundário? Não é melhor comprar direto no secundário? Olha, se o valor está igual ou se no mercado está mais barato, então de fato financeiramente faz mais sentido você comprar no mercado, tá? Aí a gente pode ir por aquele lado mais. Não tem nem a palavra para isso. Um lado mais. Não sei, enfim, esquece a palavra. Mas tem um outro lado que normalmente não é forte o suficiente para carregar uma emissão, mas tem um outro lado que é, mesmo estando muito parecido ali, você pode entrar na emissão para ajudar o fundo a captar dinheiro, né? A pegar esse dinheiro para fazer os investimentos que ele quer. Porque se ele não captar, ele não faz os investimentos. Só que pessoa física normalmente não tem esse poder de fazer diferença na emissão. Só se a gente realmente se juntasse aqui para colocar milhões ali, o que é muito difícil acontecer. Então, esse negócio de carregar uma emissão costuma ficar mais a cargo de outros fundos, investidores institucionais, maiores, assim. Então, assim, olhando só pelo preço, se está igual o preço do mercado, ou se está mais barato, ou se está mais caro, quer dizer, né? Então, ou seja, se a emissão está igual ou a emissão está mais cara aqui no mercado, então faz mais sentido você comprar logo no mercado. Aqui, o Paulo descreveu perfeitamente, vestir a camisa do fundo. Tem o lado onde você veste a camisa do fundo e fala: eu vou te ajudar a captar esse dinheiro. Não vai fazer muita diferença, porque eu não tenho milhões na minha conta, mas eu vou ajudar. É isso. E o Adalberto, visão de dono, também é uma boa explicação. Hum, 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 hum. O João perguntou se os imóveis do LGCP são bons. Sim, são bons. Uh... O Alisson perguntou se o OneF é um fundo de gestão passiva e já recusou 2 vezes a proposta do PVBI sem consultar os cotistas. Eles podem mesmo fazer isso? Cadê a CVM? Olha, eu sei que eles podem, mas eu preciso conferir até onde eles podem. Então, para não falar besteira aqui, eu vou pedir que você me pergunte isso depois e eu trago uma resposta mais certa, tá? Eu sei que eles têm. É uma gestão passiva, só que eles têm uma leve liberdade sobre o que eles podem ou não fazer de proposta, tá? O investidor perguntou aqui: se o preço médio der um número quebrado, 10,4333, devo arredondar para baixo ou para cima? Olha, eu vou te falar que eu acho que é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta. Eu faço. Eu comecei no Instagram em 2019, ou seja, em redes sociais eu comecei tem 4 anos. Eu acho que eu nunca recebi essa pergunta sobre arredondamento de preço médio. Bom, dado que a Receita vai sempre querer cada centavo que for devido a ela, eu diria que é prudente você arredondar o seu preço médio para baixo, porque não vai fazer a menor diferença para você isso, mas sei lá, se a Receita quiser reclamar porque você arredondou para cima, isso é um problema. Então arredonda para baixo, é mais fácil, pronto, 10,43 é o seu preço médio. O Vitor Lobato perguntou se as emissões estão disponíveis em todas as corretoras. Quando é preferência para exercer direito, está disponível em todas as corretoras. Quando é o período público não está disponível em todas as corretoras. Aí precisa verificar. O Davi perguntou a diferença entre gestão ativa e passiva. A passiva é aquela. Vamos pela ativa, que é mais fácil primeiro. A gestão ativa é aquela que é livre. Ela tem flexibilidade para ela fazer basicamente o que ela quiser com o portfólio. O gestor escolhe comprar, o gestor escolhe vender, o gestor faz o que ele quiser com o portfólio. É óbvio, ele tem uma meta, tem uma estratégia, tem ali basicamente a caixinha que ele vai trabalhar, mas dentro dessa caixinha ele faz o que ele bem quiser, porque ele tem a gestão ativa, ele tem a liberdade e basicamente uma pré-aprovação dos cotistas para fazer tudo isso. A gestão passiva é a gestão mais engessada.
É uma gestão que o fundo comprou um imóvel, vai atuar apenas naquele imóvel e não tem, basicamente, primeiro, não tem a permissão, mas também nem é o objetivo de fazer toda essa liberdade que a gestão ativa tem. Então, se um fundo é passivo, ele tem um imóvel, ele só vai cuidar desse um imóvel. Acabou. É só isso, o fundo não vai mudar. E basicamente todas as matérias que tiverem que acontecer ou coisas para acontecer, precisa passar por aprovação de cotista. Já na gestão ativa, praticamente tudo já é meio liberado. São algumas coisas ou não que precisam de aprovação, ou se o gestor já colocou aqui no regulamento que deverá pedir aprovação. Porque às vezes o gestor pode colocar lá que, olha, isso aqui vai ter que depender de aprovação para acontecer. Pode acontecer também. Então, basicamente, gestão ativa são fundos grandes que buscam crescer, que buscam comprar imóvel, vender imóvel, que buscam realmente ter um portfólio ativo, vivo. O gestão passiva é o oposto disso, essencialmente. O Jonathan falou aqui, mantém as lives nas quintas-feiras, a audiência é maior e eu vou estar aqui. Vou avaliar, Jonathan. O Thiago falou, eu vi que as emissões que não terão período público têm menos custo, isso confere? Talvez seja por isso a diferença da taxa nas emissões do XPML. Sim. Emissão que é pública, ela é mais cara do que a emissão restrita, que não tem o período público, que costuma ser mais barata. Apesar da emissão do XPML ser a anterior, que era mais barata, restrita, e essa nova, que é pública, mais cara, a gente já viu emissões públicas com custo mais baixo do que isso, tá? Então, assim, justifica ser um custo maior, na minha opinião, não justifica ser um custo tão maior assim. O Jaime perguntou se dá para vender os direitos do MXRF. A gente faz assim, ó. A gente vem aqui no Suno Emissões, vem no MXRF aqui, pega a emissão, ó, tá em andamento. A gente vê, ó, tá vendo que tem a bolinha aqui no meio, ó, do período de preferência, bem no meio da tela? Essa bolinha aqui, quando você passa o mouse, ela indica que tem um período de negociação, então você consegue comprar e vender os direitos do MXRF, sim, entre os dias 29 de junho até dia 7 de julho. Aí você consegue fazer a negociação. Se não tiver essa bolinha, então quer dizer que não dá para você negociar os direitos do fundo. E daí, quando você quer negociar, é só você entrar lá no home broker e digitar MXRF 12 em vez de 11. 11 é a cota, 12 é o direito. O Davi perguntou aqui se vai ficar salva a live. Sim, ficará. Inclusive, estamos aproximando aqui de 50 minutos. Já aproveito para lembrar vocês de baixarem gratuitamente aqui os dois e-books, um sobre fundo de papel, outro sobre fundo de tijolo, e também baixar a planilha calculadora de patrimônio para você saber quanto dinheiro você vai ter lá no futuro. Baixa aqui embaixo. É gratuito e eu fico por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Lembrando que semana que vem estou de volta na sexta-feira para fazer a live às 7h30 da noite, para passar aí os destaques da semana que vem e de sexta-feira amanhã, caso tenha algum destaque também. Então, para vocês não ficarem sem. Obrigado, pessoal, por participarem. Foi um enorme prazer. Eu fico por aqui. Até a próxima e daqui a pouquinho, um bom fim de semana para vocês, só para não perder o costume aqui de dar bom fim de semana, apesar de ser quinta-feira. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. Boa noite.